nas instituições que aí estão. Isso serve para todas as instituições, né? E os partidos são instrumentos, são instituições, são instrumentos e organizações que se enquadram nessa crítica. Eu não acho que a diminuição de partidos é o caminho, né, porque você pode tirar partidos ideológicos, enfim, fazer isso chama cláusula de barreira. O próprio sistema, o próprio judiciário diz que é inconstitucional porque as pessoas têm direito de livre organização, inclusive de fundar partidos, mas os partidos têm que passar por uma reformulação profunda. Porque qual é a principal crise do partido? Da sua grande maioria. Eles se submeteram ao poder econômico. Então, eles são, hoje, na sua maioria, um instrumento dos ricos, do poder econômico, para agir no parlamento, no Congresso Nacional, em favor desses. Que é tudo isso que o Moroni falou. As pessoas vão lá, dão dinheiro, tem que dar dinheiro para quem? Para o partido e para o parlamentar. Daí o partido vai lá, vai se posicionar e vai defender o quê? Vai defender a política daquele que deu dinheiro. Ou seja, o poder, eles são correias de transmissão. Então, eles precisam passar por uma reformulação muito grande. E na pergunta tem algo que é essencial, talvez o central, que é a fidelidade ao programa do partido. Se você pega... Outro dia eu fui num debate com um argentino, tinha um chileno, ele falou, nossa, interessante, lá no Brasil todo partido é de esquerda, vocês estão bem. Eu falei, nossa. Ele falou, Partido da Social Democracia, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, Partido não sei o que. Ele falou, tive a curiosidade de dar uma lida no programa e no estatuto dos partidos. Depois disso, eu fiz a mesma coisa, depois desse debate. Eu fui lá e... Impressionante, quase todo partido é revolucionário, progressista, quer a mudança, não sei o quê, e na prática é totalmente diferente daquilo que está escrito. Isso tem nome, demagogia, né? Então, essa pergunta, a pessoa que fez a pergunta tem razão, tem que ter uma fidelidade programática. Com a minha formação, isso eu sou autor de livro. Sou um militante, um trabalhador, trabalho há 20 anos na área de software, sou tecnólogo, né? Não sou autor de livro, minha militância começou com pastoral de rua, depois fui conselheiro de direitos da criança e do adolescente, depois entrei no conselho de leigos, há quase 10 anos, e descontente com o sistema. O Moroni brinca que quando eu comecei a participar da reforma política 10 anos atrás, o caso era ainda menino, né? E desde então, já reconhecendo os processos políticos e tendo contato com a institucionalidade, principalmente por Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, e vendo a falência do Estado para tirar uma pessoa de rua e reinseri-la na sociedade, comecei a militar na reforma política. Essa é um pouco da formação histórica, que é uma formação prática. Fui buscar respostas na teoria, nos grandes clássicos, daquilo que eram problemas enfrentados no cotidiano. Essa última eu não entendi direito, mas é sobre o número de políticos, partidos, classificação Eu acho que isso, pelo que eu não entendi direito, mas pelo que pouco que eu entendi, eu acho que é exatamente isso que o Moroni falou, a determinação de poder. Quem decide como serão essas coisas. O que nós defendemos aqui, quando eu falo nós, é todo um conjunto de organizações, é que essas decisões sejam feitas pelo povo e não pela plutocracia, pelos ricos, como é feita hoje. Complementando isso que o Daniel colocou sobre a questão da crise da representação, crise dos partidos, primeira observação, essa questão da crise da representação não é só no Brasil, né? Praticamente todos os países estão em profunda descrédito do fazer política, de uma forma de fazer política, e também descrédito de uma forma de representação. Então, não é uma coisa só do Brasil. E também não é algo só, entre aspas, dos chamados
países em desenvolvimento, emergentes, não. Tu pegar a Europa, a Alemanha, a França, a Itália, então, a crise da representação é profunda. O que para mim aponta isso? Que a gente tem um modelo democrático que precisa ser repensado, que é um modelo democrático do qual o poder todo está centrado na representação. Então, nós temos que combinar o poder da representação com outros poderes, por exemplo, da democracia direta, a democracia participativa, que envolve participação nas instâncias institucionalizadas, como conselhos, conferências, ouvidorias, audiências públicas, etc. Né? Então, essa crise da representação, que não é só no Brasil, acho que aponta para a necessidade de a gente ter outros modelos democráticos, que não esse todo centrado na questão da representação. Mesmo que a gente enfrentasse todos os problemas que nós temos hoje na representação, aquilo que a gente colocou da subrepresentação, do poder econômico, etc., etc., eu acho que continuaria esse mal-estar com a representação. Que a sociedade é muito complexa e cada vez fica mais complexa ainda, e esse modelo do poder centrado na representação é algo construído há mais de 200 anos. Então, a gente tem que repensar isso mesmo. Sobre a questão dos partidos. Nós temos no Brasil hoje legalizados 33 partidos políticos. Tá? Hoje, para criar um partido, precisa ter em torno de 430 mil assinaturas. Após a Constituição de 88, nós tivemos um período onde, para criar um partido, precisava 147 assinaturas. 147. Então, nós temos vários partidos que foram criados nesse período. Tá? O problema que nós temos hoje é, primeiro, assim, por que nós temos tantos partidos? 33. Né? O partido ele deveria ser uma expressão da sociedade. Né? Ele devia expressar o desejo e os projetos presentes na sociedade. Nesse sentido, nós temos poucos partidos. Então, não é tanto uma questão de número, é outra coisa, da qualidade. Partidos que têm densidade social, que têm densidade política, projeto, que não é só na época da eleição, são poucos. Nós precisaria ter mais desses partidos. Tá? Mais. O problema que nós temos hoje, que nós temos, na verdade, não são partidos a grande maioria, mas são mais grupos de interesses que se organizam para disputar, via processo eleitoral, fatias do Estado. E aí envolvendo, inclusive, os recursos públicos que estão no Estado. Né? Nessa conjuntura, falar em programa partidário, se tu pegar os programas desses 3 partidos e tirar o nome e você ler, você não consegue diferenciar o programa do partido A, B, C ou X. Tá? Então, e por que existe isso? É uma questão que eu não coloquei, mas que está na nossa proposta da iniciativa popular. Esse número de partidos tem a ver com o comércio que existe do tempo de televisão e de rádio no momento eleitoral. Por isso que, perto das convenções partidárias, tem vários partidos que tu não sabe se vai se coligar com A, com B ou com Z, porque está o momento da negociata do tempo de televisão, que vale ouro. E as coligações são feitas não em função dos programas, mas pelo tempo de televisão. Como que nós enfrentamos isso? Os partidos querem se coligar, se coligam. Mas não soma o tempo de televisão. Como é hoje? Se um partido tem 10, se coliga com outro que tem 5, passa a ter 15. Na nossa proposta, tudo bem, você se coliga, mas vai ficar com 10.
vai ficar com o tempo do maior partido. O partido que tiver mais tempo. Não soma. Com isso, você evita essa negociata do tempo de televisão. Como muitos partidos se estruturam para isso, em função das maracutaias financeiras, ele perde também o sentido. Porque não vai poder fazer essa negociata. E vai obrigar também os partidos que têm que ter candidatos para dizer o seu programa. Vai começar a obrigar os partidos a fazer esse movimento. Tá? Uma outra coisa que fala aqui, sobre os salários, número de políticos, secretaria e tal, né? Eu acho que a gente tem um modelo altamente engessado no que diz respeito principalmente ao parlamento. Né? Por exemplo, tem municípios extremamente pequenos que têm uma estrutura, entendeu, de Câmara de Vereadores, não sei o quê, que poderia ser pensado uma outra forma de institucionalidade, que não é essa igual para todo mundo. Né? Então, acho que tem isso também. A gente poderia ter uma coisa mais flexível nessas formas de representação, e não tão igual para todo o Brasil, em termos de realidades tão diferentes. Por exemplo, a lei proíbe que vereador não seja pago. E o salário do vereador tem relação com o salário do deputado estadual, que tem relação com o salário do deputado federal, que tem relação com o salário do ministro do STF. Então, uma cidade que tem 2.000 habitantes, o salário do vereador lá de 2.000 habitantes está relacionado ao salário do ministro do STF. Não dá, né? Não dá. Tá? Então, tem várias questões que a gente precisaria mexer, né? Tem uma outra questão que é levantada aqui que eu gostaria de pontuar. Eu não sei se é isso que a pessoa perguntou. Se não foi, desculpe. Mas que diz assim, formação para determinados cargos. Ter formação para determinados cargos. Eu tenho uma preocupação com isso. Tá? Porque eu acho que, eu não sei, na questão de cargos de representação, é diferente de um cargo executivo. Por exemplo, um secretário de saúde tem que entender de saúde. Não precisa ser médico, porque não é só médico que entende de saúde. Mas tem que entender de saúde. Correto? Tá? Então, tem uma coisa que é legal. Mas no que diz a representação, por exemplo, tem vários que dizem, olha, tem que ter nível superior, não sei o quê, para ser vereador. Nós vamos elitizando cada vez mais o poder. E nós temos que popularizar o poder e não elitizar. Ele já é altamente elitizado. Então, nós temos que popularizar. Eu não sei se é essa questão que foi colocada, porque só está o ponto aqui. Sobre as coligações, eu já falei. Fala aqui também sobre a questão dos juízes, 16.000 juízes, muitos processos, etc. Né? Esse debate do sistema de justiça, ele precisaria vários momentos para isso. Né? O problema é o seguinte, por que há tanto processo na justiça hoje? Basicamente por dois motivos. Um, por essa tendência de tudo criminalizar, portanto, tudo cai na justiça. E outro, que tem a ver com a questão da não garantia e não concretude dos direitos. Ora, se o executivo não garante o direito à saúde, o que cabe à população? Acaba recorrendo ao judiciário. Mas em função de um direito não atendido. Qual é a próxima porta? É manifestação, organização popular e tal, e também recorrer à justiça. Então, enquanto a gente não resolver essa lógica de criminalizar tudo,
e, portanto, tudo cai na justiça, e essa questão do Estado não garantir os direitos, nós vamos ter esse problema no nosso sistema de garantia, sistema judicial. Que é esse um dos problemas, não é? Mas é um sistema altamente antidemocrático, etc. Vamos fazer o seguinte, como está chegando um punhado de perguntas, o nosso tempo é até as 22 horas. Então, até as 22 horas, os dois palestrantes vão respondendo na medida do possível. O que não for possível, fica para uma outra oportunidade. Então, o Daniel, que já viu algumas perguntas, pode ir respondendo, enquanto o Moroni vê o restante. Como nós temos 5 minutos e vieram aqui um conjunto de perguntas, todas muito pertinentes e que necessitariam de respostas profundas, né, respostas que delongariam muito tempo, eu vou tentar encaixar aqui em alguns, pelo menos um bloco, e daí o que eu não falar, você vê o que dá para assumir. Tem algumas perguntas aqui que elas falam de ética, valores e educação, identidade do povo brasileiro na atuação política. Estou resumindo bem, mas essas ideias estão contempladas em pelo menos 4 perguntas que estão aqui. Bom, a educação, né, ou a formação necessária para se atuar politicamente, ter clareza da reforma política que nós queremos, ela se dá dentro da conjuntura que temos, ou seja, dentro das limitações e avanços que temos, fazendo isto que estamos fazendo aqui agora. Por isso que eu abri a minha fala elogiando muito o grupo de Assis, Cidadania de Assis. Porque foi ele, junto com as organizações que o compõem, que propiciaram esse debate. Tenho certeza aqui que ninguém vai sair doutorado em reforma política, mas vai sair se questionando e fazendo uma reflexão e procurando fazer mais informações. Até que consigamos a democratização dos meios de comunicação para que a nossa mensagem chegue para um número grande de pessoas, essa é uma iniciativa que nós temos, feita pelo CNLB, pelo Grupo de Cidadania de Assis, com apoio do Dom Simão, da UAB, da própria Associação Comercial. Enfim, esse é um passo. A questão de valores, ética, que nós precisamos para atuar na reforma política, e tem uma das perguntas que a impressão que temos é que isso foi extinto da sociedade, as pessoas não têm mais isso. Eu queria discordar nesse ponto, porque eu acho que a grande maioria das pessoas são boas, têm valores e querem uma transformação real na sociedade. A grande maioria, sem medo de errar. O nosso problema é que nós fomos educados ou condicionados a não querer participar da política, justamente para ficar nesse grupo reduzido que controla o país. E essa é uma das iniciativas, talvez a maior, que o plebiscito pela Constituinte vai fazer nessa contribuição desse processo, que é dialogar com a grande massa da população, sem os instrumentos dos grandes meios de comunicação, para a gente iniciar o debate. Porque como há várias estratégias, o importante é o conteúdo que isso que a gente está conversando aqui, né? Como que a gente aprofunda esse debate. E para finalizar, o Moroni tinha dito aqui, ainda sobre a questão dos partidos, por isso que é fundamental 2 instrumentos na reforma política. Um é o voto no partido, na lista, porque você tem que votar num programa, num projeto de país, não em pessoas. Não em atores, estrelas famosas ou personalidades que puxam voto e levam um monte de gente. Mas a gente tem que votar num programa. E se esse programa não for cumprido, fazer a instituição do recall. O que é isso? Você recupera o mandato daquele seu representante, porque ele não está cumprindo aquilo que está no programa, naquilo que ele prometeu. Assim como é uma relação entre cliente e advogado. Você contrata o advogado, ele te representa mediante tais condições, e se ele não cumpre aquilo, você
volta o poder para você, destitui esse advogado e põe outro que vai fazer isso da melhor maneira, né? Existem outras perguntas e eu acho que o Moroni consegue dar conta das demais aí. Quantos minutos? Rapidinho, Helena. Não, tem, acho que um conjunto de questões aqui que diz respeito mais à necessidade de a gente pensar a nossa cultura política, né? E eu concordo plenamente, sim. Nenhuma lei, por melhor que seja, ela é capaz, por si só, de mudar uma realidade, se não mudar também a cabeça, a postura e os valores das pessoas, das comunidades. Isso que a gente fala sobre a questão da cultura política. Então, não adianta nós pensarmos, por exemplo, uma lei que enfrente a questão da subrepresentação, se a nossa sociedade continuar sendo machista, racista, homofóbica, não vai mudar nada. Então, isso que a gente fala na questão da mudança de cultura. Não adianta também a gente pensar, mudar a legislação, se a gente continuar como sociedade, achar que o poder é para ser exercido, para construir ou manter os seus privilégios. Não adianta. Então, associado a esse debate sobre a reforma do sistema político, a mudança legal, mudança das leis, tem que ter também esse trabalho de formação, de debate, de trabalho de base, que vai construindo outros valores para a nossa sociedade. Porque isso que nós vivemos hoje não está desvinculado dos valores que nós temos da nossa sociedade. De uma forma ou outra, somos nós que elegemos. Apesar de todos os vícios que o nosso sistema político tem, mas também nós temos uma responsabilidade, porque somos nós que elegemos, de diversas formas. Então, tem uma questão aqui na sociedade, que é o que a gente fala da cultura política, e por cultura política envolve também valores, a ética, a questão dos valores, do respeito à diversidade, que nenhuma lei por si só é capaz de mudar. Então, é as duas coisas. Nós precisamos mudar, sim, as leis, mas por si só, ela não vai garantir que a gente tenha uma outra sociedade. Para isso, nós precisamos esse trabalho de debate, convencimento, e ter uns instrumentos, ter propostas e tal. Tá? Então, eu acho que é isso que coloca. Tem uma outra questão que o Rodrigo levanta, sobre 2 pontos. Um diz respeito à questão do voto distrital. Por que não o voto distrital em vez do voto proporcional? Tá? O que é o voto proporcional? O partido elege proporcionalmente aos votos que tem. Esse é o voto proporcional. O que é o voto distrital? Você divide, por exemplo, para vereador, Assis, se tiver 20 vereadores aqui, divide Assis em 20 distritos e cada distrito elege um vereador. Esse é o voto distrital. A princípio parece legal. Tá? Parece, não, porque... Mas olha os problemas. A tendência, e os países que têm o voto distrital, são os países onde mais se letizou a política. E onde mais se perpetua os políticos. Por exemplo, o nosso parlamento, o Congresso, é um dos que mais se renova, entre aspas, todas as eleições. É em torno de 45%, 50% de parlamentares que não se elege e vem novo. No voto distrital, ele cristaliza. É um pouco a questão das oligarquias.
que controla aquela região e você não consegue eleger outros. Então, no voto distrital, você enfrentar a questão da subrepresentação é praticamente impossível. Qual distrito que elegeria uma mulher negra? É difícil. Tá? Então, o voto distrital tem esses problemas, né? Por isso que nós defendemos o voto proporcional, mas com todos esses adendos que a gente coloca. Uma outra questão que o Rodrigo levanta, que a gente trabalha essa questão da população homoafetiva, LGBT, dentro dos grupos subrepresentados, né? E nós, a plataforma, achamos, defendemos, que nos critérios de organização das listas dos partidos tem que se levar em conta a questão da população homoafetiva. Tá? Tem um outro ponto, deixa eu ver que fala. Deixa eu ver, agora me perdi aqui. Que trata da questão meio que como você se utiliza das atuais regras para mudar o sistema, né? O problema que eu vejo é que nós precisamos fazer rupturas. A nossa história do Brasil, ela sempre foi optado pela não ruptura, sempre pela conciliação ou pela transição. Um exemplo clássico disso, da forma como nós saímos da escravidão. Tinha movimento popular contra a escravidão, tinha a revolta dos escravos, e saímos da escravidão por entre aspas, por um decreto, uma assinatura, que diz, a partir da manhã, os escravos estão livres. Livres para onde? Porque não foi dado direito à educação, à saúde, não houve reforma agrária, não houve nenhuma política de inclusão dos ex-escravos. Então, a abolição da escravatura aonde? Por quê? Não houve a ruptura. Houve a conciliação das elites, que tinha uma avaliação que o trabalho escravo estava impedindo a industrialização do país, que havia necessidade de vir a imigração europeia, e foi feito dessa forma. Não é à toa que hoje todos os indicadores sociais, ou de direitos políticos, civis, etc., coloca a população negra no lugar que está. Isso tem a ver lá. Então, essa questão de usar as atuais regras para poder mudar o jogo é difícil. Porque a tendência é você se acostumar às atuais regras e começar a defender as atuais regras. É o que acontece com muita gente, ou muitos partidos que chegam no poder. E daí inventa mil desculpa. E cá para nós, o discurso político sustenta qualquer ideia, qualquer coisa. Então, se a gente não tiver valores, princípios, postura, coerência, a tendência é você, daqui a um pouco, começar a defender as atuais regras que tu condenou tanto e entrou no jogo. Porque a partir do momento que tu entra, tu tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que é impossível, não é. Nós temos vários exemplos que vão e coisa. O que eu quero dizer é assim, enquanto estratégia política para a transformação, a gente só tem isso. A tendência é que a máquina, a institucionalidade, acabe engolindo. A maioria. Tem as exceções. E belíssimas exceções. Então, acho que a nossa energia é para transformar. A nossa estratégia tem que ser isso. Por isso que a gente construiu essas duas estratégias, a iniciativa popular e o plebiscito, do qual a gente tem, sim, uma forte articulação com vários parlamentares que estão do nosso lado. Que entraram questionando, sabendo como que é o jogo, mas não entraram nas regras do jogo. Não dá para entrar nas regras do jogo. Porque a partir do momento que tu entra nas regras do jogo,
Você começa a justificar e não sai mais. E não sai mais. E aí tu justifica por que continua lá jogando aquele jogo. E nós temos que jogar outro jogo, com outras regras. E com outros sujeitos também. Valeu. Nós queremos aqui, então, agora dizer que amanhã o Moroni e o Daniel estarão na Câmara Municipal para debater com as lideranças políticas e sociais, enfim, da nossa cidade e região, às 9 horas. Então, você que aqui está e que não foi contemplado na sua questão, poderá comparecer amanhã na Câmara Municipal às 9 da manhã. Amanhã, às 9 da manhã. Com um debate com as lideranças. E nós, então, aqui, extrapolando o tempo, passamos apenas 5 minutos do tempo previsto, né? Nós, então, queremos aqui, então, agradecer a Diocese de Assis, digamos, os patrocinadores desse evento, né? A Diocese de Assis, a Associação Comercial, ao Hotel Primavera, ao Conselho de Leigos de Marília, que trouxe Moroni até nós aqui, né? Ao Grupo Cidadania Assis e Região, que trabalhou bastante e vai trabalhar muito mais, né, ainda. E, sobretudo, queremos agradecer a presença de cada um de vocês que aqui esteve, né, nessa conversa, nesse bate-papo, para esse processo da reforma política. Nós vamos continuar, daqui por diante, agora, o Grupo Cidadania vai estar desenvolvendo atividades e comunicando a toda a sociedade. E, claro, que queremos agradecer de modo especial, né, aí os nossos palestrantes, o Moroni, de Brasília, né, que veio gentilmente aqui fazer esse bate-papo com a gente. Queremos agradecer também o Daniel, da Comissão Fé e Política. Eu e ele somos da mesma comissão, né, e estamos fazendo esse trabalho por todo o estado de São Paulo. Queremos agradecer demais vocês, né, e, sobretudo, aos presentes aqui. E dizer que amanhã nós estamos aí novamente então, nos reunindo. E eles têm entrevista amanhã com 2 TVs aqui locais. Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas. Pegar o reforma política.